A igreja é a noiva de Cristo, a Virgem Imaculada do Cordeiro, aquela que ele escolheu antes da fundação do mundo para que fosse santa. E é claro que dentro dessa perspectiva, o Senhor faria também promessas para a sua igreja. E é importante entender que as promessas de Deus para a igreja não são para a igreja se enriquecer e viver como se tivesse alheia ao mundo, como se tivesse simplesmente voando acima das tempestades, como se estivesse simplesmente vivendo num mundo onde a corrupção vai tomando conta, mas a igreja, por ter promessa, está acima de tudo. Não. As promessas de Deus para a igreja é porque a igreja é a agência do reino de Deus na terra. E Deus quer que ela tanto se relacione com ele, como também se envolva com o reino e o represente aqui nesta terra. É por isso que, como igreja, nós temos as promessas de Deus. Meus queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores e às nossas lições bíblicas Escola Dominical. Como você sabe, aqui estamos no quarto trimestre de 2024. E na aula de hoje, estudaremos a lição de número 3, do dia 20 de outubro de 2024. O título da nossa lição é As Promessas de Deus para a Igreja. São promessas de Deus agora específicas para a igreja. O texto áureo está em Mateus, capítulo 16 e versículo 18. Um texto muito conhecido daqueles que gostam de pensar a eclesiologia nas páginas do Novo Testamento. Eclesiologia é a doutrina da sistemática que estuda a igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor faz algumas afirmações aqui. Primeiro, ele fala que a igreja é dele. Ele diz, ela é minha. Segundo, ele garante que ela será edificada por ele. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Terceiro, ele garante que ela está edificada sobre um fundamento sólido. Que fundamento é esse? A resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja está edificada no Cristo, Filho do Deus vivo. E por fim, ele faz uma grande promessa para a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer. Então, o Senhor faz afirmações, pelo menos 4 afirmações nesse texto, que são magníficas para nós compreendermos a verdade do Senhor para a igreja. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. 3 promessas aqui que a verdade prática engloba. Promessas de vida eterna, viver para sempre com o Senhor. Promessa de poder para vencer o pecado. O Senhor nos dá poder para vencer o pecado, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, poder sobre o mundo, poder, não poder para nós nos gloriarmos, mas poder de Deus. E terceiro, glorificação final do nosso corpo, que é a remissão total, permanente, plena do pecado na humanidade. Palavra-chave da nossa lição é igreja. Vamos estudar sobre isso, sobre essas promessas de Deus para a igreja. É claro que nós não estamos aqui num tratado eclesiológico. Nós estamos estudando sobre a igreja. Estamos estudando as promessas de Deus para a igreja. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18 e Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Primeiro texto, Mateus, capítulo 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus queridos, perceba que esses três textos, ou nesses três textos, existem promessas de Deus aqui para o seu povo. Em Mateus, capítulo 28, no versículo 20, há uma promessa de Deus: estarei convosco todos os dias até a consumação, de Jesus, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos, capítulo 16, há uma promessa de poder para a igreja. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, então, ou seja, poder sobre diversas coisas aqui. E em Atos, capítulo 1, também há uma promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas antes de fazer a promessa, Jesus deixa claro para a igreja, explícita para a igreja, a sua missão. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está deixando claro que a promessa é por causa da missão da igreja. Ó, em Mateus capítulo 28, Jesus diz: ide, ensinai, pregai, ensinai as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a missão da igreja. Depois, Marcos capítulo 16, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Missão da igreja. Depois, Atos capítulo 1, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou épocas que o Pai reservou pelo seu exclusivo poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda Judéia, Samaria, até os confins da terra. Missão da igreja. O que fica nítido para a gente aqui? Todas as promessas de Deus para a igreja são para capacitar a igreja para cumprir a sua missão. E no cumprimento da sua missão, a igreja verdadeiramente desfruta das promessas de Deus. Como desfrutar das promessas de Deus? Cumprindo a sua missão. Ou seja, se eu não cumpro a missão, eu não desfruto das promessas de Deus. Simples assim. Simples assim. Quer desfrutar das promessas de Deus? Cumpra a missão. E a igreja está aqui para cumprir a sua missão. A igreja não é igreja se ela não cumpre a sua missão. Porque se ela não cumpre a sua missão, ela está fora do seu propósito. E se ela está fora do seu propósito, ela não é a igreja que só existe por causa de um propósito, porque o propósito existe antes da igreja. Primeiro ponto da nossa lição: a natureza da promessa de Deus para a igreja. O que é a natureza? É a essência. A natureza fala daquilo que nós verdadeiramente somos. Primeiro parágrafo: a promessa de sinais sobrenaturais. O nosso escritor, pastor Elinaldo Renovato, nos diz que o Evangelho de Mateus, capítulo 28, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Em Marcos 16, a promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a grande comissão. Então temos esta promessa. Portanto, nos diz o nosso escritor, estamos diante
de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Olha só, nesse primeiro parágrafo, estamos tratando sobre a promessa de sinais. Esses sinais são para confirmar a ação evangelizadora da igreja. Esses sinais são promessas, nós estudamos aqui sobre promessas condicionais e incondicionais, lembra? Esses sinais são promessas condicionais. Esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão. Ou seja, se nós que cremos não fizermos a obra evangelizadora, como é que nós veremos sinais? Eu ouço pessoas dizendo, porque não existem sinais hoje, porque no passado tinha sinais, porque isso, que não sei o quê. Nós não estamos fazendo como os discípulos fizeram. Então, como queremos ter os sinais que eles tiveram? Praticamente não, é impossível, não é só praticamente possível, é impossível. Então a promessa de sinais é uma promessa condicionada à ação evangelizadora da igreja. Segundo parágrafo, a promessa de revestimento de poder. Atos, capítulo 1, nós temos a promessa de revestimento de poder. E o nosso escritor, eu quero destacar aqui, que ele fala que além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito Santo também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunhas na língua grega, ali que é original, a língua original do Novo Testamento, é martiria. O que é martiria? É da mesma raiz da palavra Marte, aquele que entrega a sua vida por uma causa. O propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos testemunhas, mártires, ou seja, que tenhamos condição de entregar a nossa vida, se for preciso, por esta causa. Que tenhamos condição de realmente nos entregar à vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. A promessa de revestimento de poder. E aí eu pergunto, por que somos pentecostais? Para falar língua estranha? Para entrar no reteté? Não, somos pentecostais porque o revestimento de poder potencializa a igreja para a obra evangelizadora. Agora, como diz um grande, antigo pregador do Brasil, o pentecostal que não faz isso, ele não fala nesse aspecto, né? Mas o pentecostal que não evangeliza está com defeito de fabricação. Com defeito de fabricação. Porque ser pentecostal é ser revestido de poder para a obra evangelizadora. E é isto que nós precisamos. Há algum tempo eu tenho falado sobre a necessidade que temos de retornar às raízes do verdadeiro pentecostalismo. Nós precisamos retornar às raízes do verdadeiro pentecostalismo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. E o nosso escritor nos diz aqui que, ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. São promessas espirituais. Eu gosto sempre de dizer que nós não somos seres humanos vivendo uma espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Então, gente, tudo na nossa vida é espiritual. Eu tenho um amigo muito querido, pastor Israel Souza. Pastor Israel Souza é o nosso secretário aqui no nosso ministério, aqui da Demissão, o projeto Restaurando Vidas, e ele sempre fala uma coisa, e eu aprendi isso com ele. Considere na sua vida tudo espiritual. Tudo, tudo. Não, mas isso não é espiritual, pastor. Considere a priori, em princípio, considere tudo espiritual. Depois você vai separando aquilo, não, isso aqui é realmente, isso aqui não é espiritual, não. Mas, a princípio, considere tudo espiritual. É muito melhor, porque se você considerar tudo humano e depois você descobrir que aquilo não é humano, que aquilo é espiritual. Na verdade, para mim, até a nossa humanidade é espiritual. Porque nós somos criados, seres humanos foram criados por Deus, que é espírito. Então, se Deus é espírito, tudo aquilo que Deus faz é espiritual. Terceiro, já estamos no terceiro parágrafo, né? Uma consideração que eu quero fazer aqui é
A encarnação de Cristo é o modelo para a igreja. Olha só, Cristo veio viver uma vida humana, mas ele foi intensamente espiritual. Por quê? Porque ele se encarnou para viver a espiritualidade do reino de Deus. Então essa encarnação é o modelo para a nossa vida humana. Cristo, vivendo aqui na Terra, é o modelo para a nossa espiritualidade. Outra coisa que eu anotei aqui é: somos seres espirituais, é o que eu já disse, vivendo uma vida humana. Não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. As promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus para a igreja. Primeiro parágrafo. Promessa de vida eterna. Promessa de vida eterna. Ó, o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor Jesus, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, nós constatamos, deixa eu marcar aqui só o que eu quero, constatamos que a primeira, vamos lá, deixa eu colocar na sua tela aí, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Porque esta é a primeira e grande e mais importante promessa. Porque isto é um retorno ao estado original no Éden. O pecado deturpou, deformou, degradou a imagem e semelhança de Deus no ser humano.
E o Espírito Santo está atuando em nós a fim de restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. É isso que o Espírito Santo está fazendo, atuando em nós para restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, a primeira promessa de Deus para a nossa vida é uma promessa de vida eterna, porque a morte entrou pelo pecado. E então Deus prometeu que a morte seria vencida. E no Calvário a morte foi vencida. Então, a primeira coisa, vida eterna, estar para sempre com o Senhor. Segundo parágrafo, promessa de poder. Que poder é esse? Olha só, uma vez, deixa eu marcar aqui, porque agora tem um volume de texto maior, deixa eu marcar tudo que eu quero destacar, que aí você, como professor, também tem a oportunidade de fazer isso. Aliás, eu sempre digo, gente, para professores, professor não pode ficar lendo lição em classe. Classe não é lugar de ler lição, é lugar de comentar a lição. Você pode, eu ensino e por isso eu faço, eu destaco alguns pontos principais, leio até esses pontos, às vezes quando o tempo vai ficando meio escasso, eu exigo, né, a exiguidade do tempo, o tempo é muito rápido, por causa de perguntas de alunos na classe, aí eu dou uma acelerada e, como eu já marquei, grifei a ideia principal de cada tópico da lição, de cada parágrafo da lição, então dá para lecionar a lição de forma mais rápida, mais dinâmica e mais envolvente. Então, a promessa de poder. Ó, uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Isso aqui é poder, gente. Poder. Todo mundo gosta de ter poder. Então, primeiro, poder que nós recebemos é o poder para vencer o pecado. Para vencer o pecado. Se nós não conseguimos vencer o pecado, se o poder que está em nós não nos condiciona a vencer o pecado, ele não vai condicionar a fazer nenhuma outra coisa. Essa dinâmica de poder é um negócio, todo mundo quer poder, quer ser poderoso, eu quero ter poder. E Deus nos dá poder. Mas ele nos dá poder primeiro para vencer o pecado. E depois de vencer o pecado, então nós também temos poder para efetuar sinais, maravilhas, expulsar os demônios, curar os enfermos, enfim, promessa de poder para a nossa vida. Deus tem poder para a nossa vida, a fim de nos levar a fazer aquilo que nós não faríamos se não fosse através do poder de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos compreender isso. O poder de Deus opera em nós. Esse poder é tão magnífico quando nós olhamos para a vida de Jesus. Jesus realmente era muito poderoso. E ele disse assim, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço. E digo mais, as farão maiores ainda. Então isso é possível. É possível operar sinais e maravilhas, assim como Jesus operou. É possível, mas, repito, esse poder que nos leva a operar sinais e maravilhas, primeiro tem que nos fazer vencer o pecado. O problema é que tem uma turma desse evangelho, que não é evangelho aí pós-moderno, que não tem poder, que não utiliza esse poder para vencer o pecado. Vivem em pecado, mas querem ter poder para fazer sinais e maravilhas. Pera lá, gente. Que poder é esse? Que faz sinais e maravilhas, mas não condiciona, não capacita o camarada para vencer o pecado. O poder de Deus, primeiro, nos dá condição de vencer o pecado. Terceiro parágrafo, a promessa da glorificação do nosso corpo. Existem 7 passos da salvação na nossa vida, 7 estágios da salvação. O último deles é a glorificação final. E nós temos essa promessa. O que é o corpo glorificado? É quando o nosso corpo vai ser totalmente aniquilado de todo o pecado. O nosso corpo será transformado em corpos incorruptíveis e espirituais. E o pastor Elinaldo nos diz que a palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 de João, capítulo 3, e versículo de número 2. Isso aqui é a restauração do nosso corpo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos que todas as coisas serão restauradas. Todas as coisas. O pecado trouxe uma depravação, uma deturpação de todas as coisas. E todas as coisas vão ser restauradas. Nosso corpo, a natureza vai ser restaurada.
Assim como o pecado entrou e deturpou tudo, Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas. E no final da jornada da igreja aqui nesta terra, todas as coisas serão restauradas. O nosso corpo também vai ser restaurado. E aí João escreveu em Apocalipse 21 dizendo: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, e não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, nem clamor." É isso. Porque todas as primeiras coisas são passadas. É a restauração total do nosso corpo. Nós cremos nisto, a palavra de Deus nos dá essa garantia. Nós precisamos tão somente perseverar e esperar no Senhor, porque isto vai se cumprir. Terceiro ponto da nossa lição: condições para viver as promessas de Deus. Aqui, ó. Eu quero viver as promessas de Deus. Ok, tem algumas condições. Tem algumas condições. Mas Deus também põe condição em tudo, meu amigo, a vida é assim. Tudo na vida tem algumas condições. Eu tenho uma amiga da minha esposa também, psicóloga, doutora Kátia Duarte, e ela nos ensinou algo que nós, claro que a gente já sabia, mas ela que fixou isso na nossa mente, através de alguns atendimentos. Ela disse o seguinte: olha, vocês precisam definir que preço que vocês querem pagar. Na vida é assim, nós precisamos definir que preço que nós queremos pagar. Nós temos algumas expectativas, queremos chegar em algum lugar, ok? Que preço que você quer pagar? Pastor, a salvação a gente paga um preço? Não, a salvação a gente se entrega a Cristo. O preço ele já pagou, mas a gente tem que renunciar a algumas coisas. Então, olha, para viver as promessas de Deus, nós precisamos também passar pelo crivo das condições. Mesmas promessas incondicionais de Deus, como a promessa de salvação. Para que eu viva essa promessa, ela é incondicional para o mundo inteiro. Mas para que eu viva essa promessa na minha vida, tem uma condição. Então, vamos lá. Condições para viver as promessas de Deus. Primeiro parágrafo. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Crer, acreditar, perseverar, não desanimar, não desistir. Na hora que você quiser parar, lembre-se que Deus não permitirá sobre nós provação que não seja humana. Antes, com ela, ele nos dará o livramento. Quantas vezes a gente quer desistir, a gente quer parar, aí esta palavra vem ao nosso coração e eu digo: não, eu vou dar mais um passo. Eu disse isso esses dias pregando, eu vou dar mais um passo. Aliás, pregando sábado, numa reunião de obreiros que nós tivemos, eu vou dar mais um passo. Aí a gente dá só aquele passo. Aí depois a gente fala: não, acho que hoje eu vou parar. Eu acho que hoje eu não aguento. Meu Deus do céu. Agora não dá. E de repente a gente não quer saber. Eu vou dar mais um passo. É aquele passo que você acha que você não conseguiria dar, você dá. E mais um, e mais um, e mais um. Aí de repente a gente tem vontade de voltar. A gente olha para trás e fala: não, agora eu já fui longe demais. Então eu preciso dar mais um passo. O Salmo de número 84, no Salmo de número 84, o salmista, ele fala sobre isso. Versículo 4. Salmo 84, a partir do versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Olha o versículo 7. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu acho esse versículo 7 magnífico. Vão indo de força em força, buscando forças. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, citando os heróis da fé, ele fala que os heróis da fé da fraqueza tiraram forças. Vão indo de força em força. Meu irmão, você não está forte hoje? Aguenta, suporte, Deus vai te dar graça e vai te fortalecer. Não desista, é preciso crer. Segundo parágrafo do terceiro ponto.
É preciso ser fiel. É preciso ser fiel. Olha o que o nosso escritor aqui nos diz: não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Meus queridos, nós não podemos perder a nossa fidelidade. Nós precisamos pedir a graça de Deus. E não é porque nós somos bons, não é porque nós somos fortes, é porque Deus nos dá graça, Deus nos ajuda. Jó manteve a sua fidelidade. Era um homem fadado ao fracasso, era um homem carnal, como nós somos, não carnal pecador, mas carnal de carne, um ser humano como nós. E ele conseguiu manter a sua fidelidade. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia que era Deus permitindo o diabo tocar na vida dele, mas uma coisa ele sabia: bem sei que tudo podes. Aliás, antes do bem sei que tudo podes, que eu citei aqui várias vezes já, uma coisa ele sabia: o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Outra coisa que ele sabia: ainda que ele me mate, nele eu esperaria. Jó sabia disso. Daniel, nós estudamos sobre Daniel no trimestre passado, né? Lançado na cova dos leões, foi tentado, provado, perseguido, mas ele manteve a sua fidelidade. Então, que o Senhor nos dê graça e nos ajude para nós permanecermos fiéis. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. E o último ponto da nossa lição. Esse aqui, gente, ó. As condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer, é preciso ser fiel, mas olha isso aqui, ó. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que as promessas de Deus se cumpram na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. Obediência. Obediência. As promessas são sempre condicionadas à obediência. As promessas, todas as promessas de Deus, sejam elas incondicionadas, porque são promessas para o mundo inteiro, sejam elas condicionadas, porque são promessas para a nossa vida. Todas elas são condicionadas à obediência. Se não obedecermos, não conseguiremos viver as promessas de Deus, não conseguiremos desfrutar das promessas em Deus, não conseguiremos ser abençoados por essas promessas. Que eu e você lutemos, peçamos a graça de Deus, mas sejamos obedientes ao Senhor e à sua palavra. Deus te abençoe. Um grande abraço. Seja obediente, creia e permaneça fiel. E a promessa de Deus vai alcançar você e a sua casa. Você não vai precisar correr atrás das promessas. As promessas de Deus te alcançarão. Como diz o Nani Azevedo, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as ações onde eu passar. Olha o que o hino diz. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Que a bênção de Deus te alcance onde você estiver. Que a bênção de Deus te prospere em tudo para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.